Estamos de volta aqui no canal Viver Brasil, abraçando a você que está em Belo Horizonte, Contagem, Betim, Nova Lima, Sabará, no 527 Claro HD, 9 Claro Analógico. Você que está agora em Uberaba e Uberlândia, no Triângulo Mineiro, Ipatinga, no Vale do Aço, Governador Valadares, na região leste de Minas, Juiz de Fora, na Zona da Mata. Pela internet, para o mundo inteiro, youtube.com/canal Viver Brasil. Estou recebendo hoje o Feliciano Abreu, economista, diretor do Mercado Mineiro, site Mercado Mineiro, mais uma vez participando aqui com a gente. Feliciano, eu abri aqui esse bloco aqui falando de várias cidades, né? Onde o canal Viver Brasil está chegando, seja na TV, seja pela internet, a gente chegando em vários lugares que de repente não conhecem Belo Horizonte, as pessoas que não conhecem Belo Horizonte estão aqui nos acompanhando. A pesquisa do site Mercado Mineiro pegou os sacolões de Belo Horizonte, fez um retrato, um raio-x. Mas tentando fazer aqui um exercício de previsibilidade, né? Se a gente pegasse qualquer outra cidade que eu citei aqui, por exemplo, Uberlândia, a gente vai ter cenários muito parecidos, né? Porque tá difícil fazer a compra do alimento no Brasil como um todo, né? Sem dúvida, Fabiano. A gente nota que a questão da alimentação, ela atingiu em cheio todas as pessoas que moram nas capitais, nas cidades do interior. A gente entende que algumas cidades que têm aí normalmente uma economia mais voltada para a agricultura, você consegue suprir algumas necessidades, porque normalmente você conhece alguém que tem um sítio, uma fazenda, então você consegue comprar um ovo, né, um sacolão. Isso é muito bem distribuído, né, quando você conhece. Para a grande maioria da população, não, que tem que ir no varejo, no comércio, comprar o seu alimento diariamente. A gente nota que todos os lugares que a gente conversa, há uma pressão muito forte na alimentação, principalmente na alimentação básica, né? Então, isso preocupa bastante. Claro que se puder, né, fazer na sua casa, num quintal, quem me dera, né, nós tivéssemos um quintal para plantar aí um limão, né, uma hortinha, ajuda Uhum, bastante nesse período, né? E uhum. sem dúvida nenhuma, uma qualidade superior pelo tratamento que a gente dá para essas hortas. Então, assim, vai muito de cada caso, né, de cada cidade, de cada perfil do consumidor, mas a grande maioria está sofrendo muito com o preço da alimentação, né? E o detalhe, né? A gente conversa com as pessoas na rua, né, Feliciano? Começa a ver as pessoas no dia a dia e a gente percebe que na hora da compra do sacolão, a gente está falando aqui de uma compra que não há muito campo para substituição, né, Feliciano? Porque você está falando de uma alimentação básica, então, principalmente para as pessoas que têm uma dieta mais rigorosa, né? Às vezes tem pessoas acamadas em casa que não dá para trocar, né? Então, assim, a gente está falando de determinados produtos que ficam difíceis, né? Por exemplo, a gente já citou isso aqui, né? Muito raro você não ter uma receita que não tenha um tomate, né? Que não tenha uma cebola, que fazem parte ali dos condimentos todos que a gente faz na nossa culinária. Mas mesmo nesse cenário, Feliciano, o que você diria para a gente tentar substituir ao máximo, no máximo do máximo do máximo, o que a gente pode tentar driblar aí desses preços todos, dessa alta? Porque a gente sabe que como consumidor a gente tem uma força muito grande. Se a gente deixa de comprar, esse produto ele acaba sendo forçado a ter uma redução. Mas tem produto que você não consegue cortar, essa é que é a grande verdade. E você sabe que é uma coisa muito interessante, que as saladas, normalmente, elas ajudam na inflação historicamente, ela é muito mais barata que um arroz, um feijão, por exemplo, né? Então, ela complementa a alimentação do brasileiro. E quando ela encarece, aí o consumidor fica numa situação péssima. Então, como você Uhum. disse, a substituição, muitas vezes, ela é difícil. A gente sair de uma batata inglesa hoje, para, de repente, ir para mandioca, para o inhame, que está um pouco mais em conta, né? Mas fica realmente difícil. As frutas são até mais fáceis, né? Porque você tem ali, de repente, você sai do limão, compra a laranja também subiu, mas não subiu como o limão, né? Você pode ir, de repente, numa fruta de safra. Eu acho que o importante é isso, ficar sempre atento aos produtos que estão na safra, né? A gente vê alguns momentos em que tem muita chuva, muita seca. A gente teve muita chuva no início desse ano, né? Que teve muita perda de safra, né? Então, isso aí gerou
principalmente no mês de junho, uma quebra muito grande e um aumento de preço. A gente deu uma melhorada em julho, agora voltamos a ter aumentos. Então, realmente depende muito da habilidade da dona de casa de estar ali trocando os pratos do dia a dia. A gente costuma dizer que arroz e feijão, você troca... Uma vez falaram aí para trocar por macarrão, mas esqueceram de fazer um cálculo básico. Porque quando você compra um pacote de arroz, que são 5 quilos, você tem aí o macarrão é vendido por 500 gramas. Então, assim, o preço seria muito maior no macarrão do que no próprio arroz Aham. pela quantidade. Então, a gente tem que ter muito cuidado quanto a isso, tentar realmente comprar somente o necessário. Como você falou, a força do consumidor é de extrema importância. A gente teve, de fato, uma deflação nos índices, né, que você até terminou o outro bloco. É muito importante a gente esclarecer. Cada instituto de pesquisa tem sua metodologia e a deflação que a gente teve foi em função da redução do combustível. Combustível esse, Exato. gasolina e etanol. Não o diesel. O diesel ainda continua caro, embora caiu nas últimas semanas pela Petrobras, mas ainda tem uma gordura para se queimar em virtude desse preço, o que encarece também o sacolão, o arroz, o feijão, o óleo de soja, porque são transportados, né? E isso, a carne também é outro produto que não tem queda significativa ainda para a gente chegar e falar assim, poxa, né, carne agora voltou a ser um produto, né, básico na mesa do trabalhador. Não, muito pelo contrário, a carne bovina ainda continua sendo um produto de altíssimo luxo para a grande maioria dos consumidores, mesmo porque ela Uhum. teve uma queda de 3, 4%, alguns cortes, mas é porque ela bateu no teto máximo do consumo. O açougueiro, o dono do frigorífico, não consegue vender para o mercado interno com esses preços que estão sendo praticados. Então, houve uma redução drástica no consumo, o frango subiu por causa disso, que essa demanda foi para o frango, principalmente. Então, assim, é Uhum. uma dança o tempo todo. O mercado é isso. A grande massa mesmo vai consumir frango, o frango vai aumentar de preço, porque há uma demanda maior do que a oferta. Então, isso aí tem que ter um equilíbrio o tempo todo. A carne bovina ela vai cair ainda em algum momento, mas assim, não, provavelmente não vai ser agora, porque as exportações estão batendo recorde, né, que é bom para o pecuarista, mas ruim para o consumidor final. E além disso, Uhum. final de ano tradicionalmente aumenta muito o consumo de carnes em virtude das festividades, etc. Feliciano, uma coisa que chama atenção, né, quando a gente entra no supermercado hoje, se a gente pegar aí um retrato de uns 3 anos, nem vou tentar colocar tão próximo, talvez eu erre, mas 3 anos com certeza. O que chama atenção também é o preço alto da indústria de alimentos, né? Um biscoito hoje que era uma merenda rápida ali para a criança, para a escola, né, e tudo mais, você dá um biscoitinho e tudo mais, mais um... E mesmo esse produto ali simples do dia a dia, ele está num preço muito alto. Então a dona de casa, como você bem cita, né, Feliciano, ela consegue dar aquela dosagem de saber o que, que vai comprar, o que vai dar ali para o lanche da criança, organizar a, né, a alimentação em casa. Ela precisa levar essa dosagem que a gente está trazendo aqui do sacolão para todos os outros produtos da cadeia alimentar, né? Para todos os outros produtos, na hora de supermercado, tem que realmente ficar atento às ofertas. E mais, agora a gente está tendo uma preocupação que todo mundo que está indo no supermercado tem visto: redução de quantidade e aumento de preço. Né? Aquele biscoito que você mesmo citou aí, né? A grande maioria hoje, você pega aquele pacotinho, ele está ali com uma folga absurda. Na hora que você vai ver, a quantidade está reduzindo. Reduz 50 gramas, reduz 40, né? E você pagando o mesmo preço ou até mais caro. Então, é uma forma da indústria da alimentação e de produtos de limpeza também, né? Não é que enganar o consumidor, mas ela não avisa como deveria. Avisa ali para não ser punida pelos órgãos de defesa do consumidor, porque ela escreve pequenininho na embalagem, mas muitas vezes na correria ali você não vê. Na hora que você chega em casa, você está consumindo menos ou rendendo menos o produto de limpeza e o seu supermercado ficando cada vez mais caro. Então, isso é uma reclamação recorrente também, que infelizmente em períodos inflacionários a gente vê. Né? Eles estão reduzindo a quantidade, né? E muitas vezes até na qualidade, que a gente ouve falar aí também, né? Das donas de casa. Então, tem que ficar atento o tempo todo. Né? Feliciano, um dia desse eu comprei um biscoito que eu comprava para minha filha, assim, eu tinha um costume de comprar para ela, e pegava uma rebarbinha ali, né? Colocava para ela ali, pegava uma rebarbinha, pegava dois, tomava um cafezinho ali e ainda estava feito um lanche. Um dia desse eu abri o biscoito assim, tinha 6 só.
Sim, era a quantidade que ela leva para a escola, ou seja, a turma está diminuindo mesmo o tamanho. A gente já fez programas sobre isso aqui, sobre a redução de alimentos, e a indústria ela fala exatamente porque assim, é a maneira que a indústria encontrou de economizar e continuar ofertando aquele produto. Eu já ouvi de empresário que, se não fosse a redução, muitos produtos tinham saído de linha, exatamente pela dificuldade financeira. É um argumento bom, né, Feliciano? É um argumento para a indústria, né? É justificável, mas eu sinto também que o consumidor fica muito chateado com essa redução e isso pode ser um tiro no pé. É mais ou menos o seguinte: o que era uma caixa de bombom há 3 anos atrás, o que ela é hoje, na hora que você abre ela. Mesmo sendo avisada, é uma decepção, né? Então, assim, é o mesmo caso dos biscoitos, é o mesmo caso de alguns itens. A gente já começa a ver, é claro que com devido, né, devido aviso, mas dúzias, obviamente, vindo com 10 unidades, né, de ovos, né? Então isso aí vai chegar um ponto que o consumidor vai deixar de consumir alguns itens, que ele vai falar assim, Caixinha, ah, ok, não subiu caixinha tanto, mas com subiu, 6, né? né? Caixinha com Então 6 ovos vai agora, né? Já desistir. virou meia dúzia, né? Exatamente, ele vai reduzir, você vai reduzindo. Ah, então tá, para mim comprar a mesma quantidade tem que ser o dobro, tem que comprar 2 embalagens, né? Então isso é muito questionável também, tem que ter um estudo da indústria e do marketing aí desses departamentos, né, para ver se o consumidor vai assimilar, porque uma hora ou outra vai vir aí uma melhora na economia, a gente não vai passar isso por muito tempo, isso é cíclico, Uhum, né? E será que eles vão voltar com a quantidade? Porque o preço sempre aumenta, né? Isso aí a gente, exato. por histórico aqui de preço, é impressionante o que a gente vê aqui no mercado mineiro e no Com Oferta. Na hora que a gente vai estudar os preços, fotos de produtos de 2 anos atrás, e estavam muito mais baratos, entendeu? Produtos Uhum. básicos e essenciais. Então, realmente, a gente não sabe onde que vai parar. Eu não vejo muito a culpa no varejo, não, que o varejo também está tentando, de uma certa forma, sobreviver, vender, né? E a indústria muitas vezes aproveita. Quer ver um exemplo? O leite está caindo, né? Não é saindo muito do assunto. O leite está caindo de preço. O leite só poderia estar caindo de preço se tivesse uma chuva, né? Por que o leite caiu de preço numa seca? Porque houve especulação no período anterior, entendeu? Então isso E, aí fez o consumidor exatamente. pagar uma fortuna no litro do leite. Na hora que a população deixou de comprar, de consumir ou colocar água no leite para render, né? A gente viu que os preços começaram a cair. Mas não teve aumento de produção, porque a gente está na seca ainda. Foi especulação das cooperativas. Exatamente. Feliciano, muitíssimo obrigado por esse papo sempre agradável. A gente sempre busca um pouquinho da pesquisa que sai para outros produtos, que acaba sendo uma oportunidade. E nesse momento em que a gente acompanha aí uma deflação, que no número, como você bem citou, né? O número aparece bonitinho ali, mas você vai esmiuçando, você vai ver que é por causa da gasolina, é por causa do etanol, mas o alimento mesmo continua lá nas alturas e o diesel, que é o grande chamariz ali, né? Se o diesel não abaixa, a gente não tem uma possibilidade de melhorar aí essa questão do alimento, porque a gente, infelizmente, tem um transporte que não é pelas ferrovias e sim pelas rodovias e utiliza esse combustível e o diesel para transportar. Feliciano, quem quiser saber mais detalhes dessa pesquisa, entra lá no mercadomineiro.com.br ou no mercadomineiro.com e também pode acessar o Com Oferta, não é isso? Exatamente. Todas as informações da pesquisa lá no site Mercado Mineiro, tem tanto essa como outras, combustíveis, carnes. E supermercados, né, supermercados e combustíveis, a gente foca mais no aplicativo Com Oferta. É só acessar também comoferta.com, que você vai ver as ofertas mais próximas de onde o consumidor estiver. É muito importante fazer essa força toda de saber a informação, porque a informação vale ouro, né? E a gente sabe o tanto que nosso dinheiro está difícil de ser ganhado nesse momento, né? E a gente está Com disponível. certeza. Com certeza. Feliciano, abração, abração a você também. Estou com Outra. um tempo aqui já esgotado para agradecer a você que está aí do outro lado, telespectador, telespectadora. A gente volta numa próxima edição com o nosso Economia. E agora?